Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai continuar a criar o nosso aplicativo de lembrar o usuário de beber água. Então, na aula passada a gente já criou o layout da aplicação. Você viu que foi muitos detalhes, né? Um layout bem moderno. Você aprendeu muitos conceitos importantes e nessa aula a gente vai para a prática. A gente vai escrever códigos em Kotlin, a gente vai colocar várias funcionalidades no nosso aplicativo. Então nesse vídeo a gente vai trabalhar nos cálculos para a gente conseguir saber qual que é a ingestão diária de água que o usuário deve consumir, né? Qual que é o total de ml baseado no seu peso e na sua idade. A gente também vai definir uma dialog, né? Ou seja, uma caixa de alerta onde a gente pode redefinir os dados, ou seja, excluir os dados tanto do campo de peso, da idade e também do resultado ml. A gente vai fazer muita coisa interessante nesse vídeo e na próxima aula a gente vai finalizar esse aplicativo. Então tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. Por quê? O like é muito importante para a própria plataforma do YouTube divulgar esse vídeo. Então o like é a única coisa que faz que o YouTube divulgue os nossos vídeos. Tanto para outras pessoas que precisam desse conteúdo recebam e também vai ajudar o nosso trabalho. Não é fácil criar esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo requer bastante tempo e dedicação. Então é muito importante que, se você gosta do meu trabalho, se você apoia o Stack Mobile, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, beleza? Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo aplicativos sensacionais, várias sacadas, dicas, muita novidade aí no universo mobile. Então você não pode deixar de ativar o sininho, beleza? Então vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! Bom, vamos continuar criando nosso aplicativo. Agora a gente vai precisar fazer todos os cálculos necessários para a gente saber quanto que a gente precisa beber, né, ingerir de ml por dia, baseado no nosso peso e na nossa idade. Então a gente vai tirar aqui, ó, esse texto padrão aqui de ml, a gente vai pegar dinamicamente pela própria aplicação. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a fórmula, né? Então a fórmula, a gente vai ter basicamente essa daqui, ó. Então aqui a gente tem basicamente a nossa fórmula, que se for até 17 anos, a gente vai ingerir 40 ml por cada quilo. Se for de 18 anos a 55 anos, 35 ml por cada quilo. Se for 56 anos até 65 anos, a gente vai ter 30 ml por cada quilo. E se for mais de 66 anos, vai ser 25 ml por cada quilo. Então, essa daqui é a fórmula perfeita para a gente calcular aí, baseada no peso e na idade. E aí a gente tem aqui, ó, é necessário multiplicar o seu peso em quilos por quantidade de ml para obter o resultado em ml. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, 70 quilos vezes 35. Nesse caso, 35 seria 35 ml, seria de 18 a 55. Então a gente vai fazer essa fórmula baseado na idade certinha aí. Então, por exemplo, aqui 70 quilos vezes 35 vai dar 2.450 ml, ou seja, 2 litros e 450 ml por dia que essa pessoa vai ter que ingerir de água, beleza? Então vamos lá. A gente vai criar tudo isso aqui passo a passo. Primeiro, a gente vai ter que recuperar o ID de todos os componentes. Então vou fechar aqui. Na verdade, vou deixar o arquivo de strings aqui, caso a gente precise. Eu vou abrir a mainActivity.kt, vou colocar aqui na frente. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa recuperar todos os IDs. Então a gente tem aqui o edit peso, a gente tem aqui, ó, edit peso, edit idade, botão calcular. A gente vai ter, por exemplo, aqui o texto, que vai ser o txt resultado ml, entre outras coisas. Vamos lá, a gente vai trabalhar por partes. Então, não vamos recuperar todos os IDs de uma vez só. Vamos recuperar só o que a gente vai precisar fazer agora. Então, a gente vai recuperar o peso, a idade, o calcular, o text view e o botão de redefinir. Porque na próxima aula a gente termina fazendo a parte do lembrete do alarme. Então, o lembrete e o alarme eu vou fazer depois. Beleza? Então, vamos lá.
aqui no peso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável que vai ser do tipo lateInitVar, a gente vai iniciar essa variável, que eu vou chamar de edit underline peso, que vai herdar de um edit text. A gente também vai criar um lateInitVar, que vai ser para a nossa idade, né? Então vai ser um edit idade, também vai herdar de um edit text. A gente também vai ter o botão calcular, então vai ter o bt underline calcular, que vai herdar de um botão, então vou colocar aqui um button. A gente também vai ter o txt resultado ml, que é o resultado que aparece aqui. Então eu vou pegar o private lateInitVar, esse daqui vai ser o txt underline resultado ml, que vai herdar de um texto, né, que nesse caso vai ser um text view, e a gente também vai trabalhar no de redefinir. Então eu vou criar um lateInitVar, que nesse caso a gente vai ter aqui o nosso IC redefinir dados. Ele vai ser uma imagem, então eu vou colocar aqui que vai ser do tipo ImageView. Feito isso, eu vou criar um método privado que eu vou chamar de iniciar componentes. Então a gente vai iniciar os nossos componentes dentro desse método para separar melhor o nosso código. Então eu vou pegar primeiro aqui o edit peso primeiro, né? Vai receber o método findViewById r.id.edit peso. A gente vai recuperar o ID da idade, então idade recebe o método findViewById r.id.edit idade. A gente vai recuperar agora o botão calcular, então vamos utilizar o findViewById r.id.botão calcular. E a gente vai recuperar o ID agora do txt resultado ml. Então findViewById r.id.txt resultado ml. E agora a gente vai ter o IC redefinir dados. Então findViewById r.id. vai ser aqui o IC redefinir. Beleza. Feito isso, aqui no nosso método onCreate eu vou inicializar o meu método iniciar componentes. E agora a gente já tem todos os componentes inicializados sem nenhum tipo de problema. Eu vou executar a aplicação novamente aqui para a gente não errar. Então vamos lá, vou executar aqui a aplicação. Beleza, acabei de executar. Qual que é a primeira validação que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão de calcular, se o usuário não colocar o peso e a idade, eu quero mostrar uma mensagem informando para ele digitar o peso e a idade. Então a gente precisa fazer primeiro essa validação antes de a gente poder calcular realmente a ingestão diária dele, baseada no peso e na idade. Então a gente precisa verificar os campos vazios. Então eu vou colocar um evento de clique, né, no nosso botão calcular. Então eu vou pegar aqui o meu bt calcular, vou utilizar o método setOnClickListener, vou pressionar o Enter e agora a gente vai fazer a seguinte validação. Vou utilizar uma estrutura condicional if e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu edit peso. Se o meu edit peso .text, ou seja, eu vou capturar o que o usuário está digitando, vou converter para string utilizando toString e vou verificar se está vazio. isEmpty. Eu estou fazendo dessa forma para a gente evitar de criar uma variável string para armazenar esse edit peso. Justamente para a gente ter o menos código possível aqui na aplicação. Então a gente vai fazer a seguinte validação. Se o peso ele estiver vazio, né, a gente vai pegar o que o usuário está digitando, converter para string e verificar se ele está vazio utilizando o isEmpty. Então, se o edit text peso estiver vazio, a gente quer informar para o usuário, para ele colocar, né, para ele informar qual que é o seu peso. Então, eu vou colocar aqui um tust, vou colocar um tust.makingText, vou passar o contexto, que é this, e aqui eu vou colocar a mensagem. Essa mensagem eu poderia colocar de forma estática, mas eu vou criar dentro do arquivo strings também. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar aqui mais uma string, que nesse caso eu vou colocar aqui toast informe peso. E aqui eu vou colocar a mensagem, informe seu peso.
Já vou fazer a mesma coisa para idade. Então aqui eu vou colocar idade, informe sua idade. Feito isso, eu vou passar para o Tust aqui o nosso arquivo de strings. Então r.string. E aqui eu vou colocar o Tust informe idade. Vou passar aqui o Tust ponto. E agora eu vou definir essa mensagem de forma mais rápida, length short. Eu quero que apareça de forma mais rápida. E eu vou utilizar o método show para executar esse Tust. Feito isso, eu vou definir mais uma condição utilizando else if. E aqui eu vou fazer a seguinte validação. Se o edit idade.text, vou capturar o que foi digitado, converter para string. Então eu vou utilizar aqui o toString. Se ele estiver vazio, então eu vou pegar aqui o exempted. Se o nosso campo de idade estiver vazio, eu também vou passar um tust para ele. Então eu vou passar mais um tust com a mensagem aqui, né? Nesse caso aqui é peso, né? Peso. E aqui vai ser para informar a idade. Beleza? Senão, a gente vai querer calcular a ingestão diária. Então vamos executar aqui para verificar o que a gente está fazendo. Então se eu clicar no botão e eu não digitar nada no peso e na idade, vou clicar aqui. Já vai aparecer um tust informe seu peso. Ou seja, ele caiu nessa condição do if. Então vou colocar um peso aqui, sei lá, 85 quilos. Vou clicar em calcular. Já vai aparecer informe sua idade, porque eu não coloquei nada na idade. Então vou colocar a minha idade aqui, por exemplo. Vou clicar em calcular. E não vai aparecer mais nenhum tust. Nesse caso, ele não vai calcular, porque a gente não está fazendo nada ainda. Mas a primeira validação dos campos vazios a gente já fez. Se estiver preenchido, a gente quer fazer os seguintes cálculos. A gente vai querer calcular a ingestão diária. A gente vai fazer tudo isso, a gente vai criar um objeto à parte para fazer essas validações. Porque como o nosso código, a gente só tem uma atividade, o nosso código ele vai ficar muito verboso, mesmo utilizando Kotlin. Então eu vou criar uma classe responsável por calcular essa ingestão diária, justamente para a gente ter boas práticas de programação e reduzir um pouco mais esse código aqui também. Mas eu preciso fazer o que antes disso? Eu preciso capturar o que o usuário está digitando. Então, por exemplo, o usuário está digitando aqui 85 quilos, ponto 60 gramas, 28 anos de idade. Eu preciso capturar esses textos que estão sendo digitados para me passar para o meu objeto, para me passar para a minha classe e fazer o tratamento em outro local. Beleza? Então, aqui no else, se os campos estiverem preenchidos, eu vou criar aqui uma variável chamada de peso, que vai receber o meu edit peso. Eu vou utilizar o text para capturar o que o usuário está digitando e eu vou converter utilizando o método toString. E aí, como a gente vai trabalhar com valores fracionados, ou seja, quando eu digito 85 quilos, 28, isso daqui é uma string, né? Ele pega um texto, esse número vai ficar dentro de strings. Só que a gente precisa converter esse texto para números decimais, senão a gente não consegue fazer os cálculos necessários. A gente não consegue calcular texto, a gente precisa calcular números. Então, nesse caso, a gente quer converter para números decimais. Então, a gente vai converter esse texto para double. Pode ser float, fica a seu critério. Eu vou converter para double, beleza? Mas você pode converter para o número que você quiser aí, beleza? Então, aqui eu vou converter utilizando o to double. Então eu vou converter esse meu edit text peso para double. Eu vou criar uma variável aqui chamada de idade agora, que vai receber a minha idade, né? Então eu vou pegar aqui meu edit idade, eu vou capturar o que o usuário está digitando utilizando o text, vou converter para string e nesse caso, no caso da idade, não é números fracionados, né? Números decimais. São números inteiros, né? A idade vai ser número inteiro. Então, eu vou converter esse edit idade para número inteiro. Então, eu vou utilizar o toInt, né? Para converter para inteiro. Então, a gente já tem aqui, né? O edit peso que foi convertido para double, números fracionados, e a gente já tem a idade que foi convertida para inteiro. Feito isso, a gente precisa criar agora a nossa classe responsável por calcular a ingestão diária do usuário. Então, vou clicar com o botão direito aqui no pacote
Vou clicar aqui, ó, New, vou criar um novo package e eu vou chamar de Model. Então a gente vai ter o nosso modelo aqui e dentro de Model eu vou criar uma classe Kotlin que eu vou chamar aqui de calcular ingestão diária. Vou pressionar o Enter, beleza, vou minimizar aqui e aqui eu posso começar a colocar toda a lógica aqui dentro. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte de cima, eu vou criar uma variável privada que vai ser do tipo lateInitVar, a gente vai iniciar. Eu vou chamar de calcular ingestão diária e vai herdar da minha classe calcular ingestão diária. E aí eu vou iniciar aqui no meu método onCreate, eu preciso fazer isso mesmo. Então eu vou pegar aqui minha variável calcular ingestão diária, que já tem a nossa classe ingestão diária, que por enquanto não tem nada, certo? Eu só vou inicializar ela aqui. Então vou inicializar utilizando o calcular ingestão diária. E aí, quando o usuário ele digitar no campo de peso e de idade, a gente quer passar para essa classe, ou seja, para esse objeto. Então a gente vai fazer toda a lógica dentro dessa classe separada. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar os métodos necessários, né? Então a gente vai fazer todo o tratamento dentro do calcular ingestão diária. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar a fórmula aqui, a gente vai precisar criar, basicamente, pode ser 4 variáveis ou pode ser 3, mas eu vou criar 4 variáveis aqui, que vai armazenar essa quantidade de ml, né? 40, 35, 25 a gente precisa. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma variável privada que vai ser, eu vou chamar de ml jovem, que vai ser para pessoas de até 17 anos, que a gente vai precisar colocar o valor de 40, né? 40 ml por quilo. Então vou colocar aqui 40, beleza. Eu vou criar mais uma variável aqui, privada, que eu vou chamar de ml adulto, que vai ser para pessoas de 18 até 55 anos, vai ser 35 ml, então eu vou colocar aqui 35. Depois eu vou criar mais uma variável aqui, que vai ser o ml idoso, que vai ser de pessoas de 56 anos a 65 anos, que vai ser 30 ml. Então, eu vou colocar aqui 30. E eu posso criar mais uma aqui também, que eu posso chamar de ml mais de 66, né? Sei lá, mais de 66 anos. É mais ou menos isso, que vai ser 25 ml. Beleza? A gente também vai criar uma variável privada aqui, que vai ser o resultado ml, que eu preciso iniciar por default aqui como 0. E a gente também vai ter uma outra variável, que você já vai entender o porquê que eu estou criando essa variável, que vai ser o resultado total de ml, que também eu vou iniciar no 0. Feito isso, eu vou criar aqui um método que vai ser público, que eu vou chamar de calcular total ml. E nesse método a gente vai colocar duas propriedades que a gente vai passar valores por parâmetros através da nossa atividade MainActivity. A gente vai precisar do peso do usuário, o peso que vai ser do tipo double, pode ser float também, e a gente vai ter a idade do usuário, que vai ser do tipo inteiro. Então vamos lá, a gente já criou aqui uma parte, a gente vai voltar para a MainActivity, a gente vai vir aqui no else, quando os campos estiverem digitados, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso calcular ingestão diária, que já foi inicializado no onCreate, vai dar o ponto, e a gente vai conseguir pegar todos os métodos que estão dentro da classe, né, dentro do nosso objeto.
Então a gente vai pegar o método calcular o total de ml. E aí ele espera esses dois parâmetros. A gente precisa passar o peso para o método e a idade. Então a gente vai passar a nossa variável peso, que já vai capturar o que o usuário está digitando, vai converter para string, né? Já estamos passando o double também. E a gente vai passar a idade, que a gente também vai pegar aqui, né? Baseado no que o usuário está digitando lá no campo do edit idade. Então a gente já passou para o nosso objeto, o peso e a idade, certo? Então a gente vai receber através aqui do construtor do método. A gente já tem o peso e a gente já tem a idade. Feito isso, a gente pode fazer a validação normalmente aqui. Então a primeira validação, a gente tem que fazer, se o usuário ele tiver até 17 anos de idade, vai ser 40 ml por quilo, certo? Então vamos lá. Se a minha idade, que vai vir através de propriedades, for menor ou igual a 17, a gente quer fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa variável resultado ml vai receber o nosso peso vezes o ml de jovem, certo? Bom, está dando um problema aqui, na verdade está com o valor inteiro aqui, né? A gente tem que colocar um ponto zero aqui. Um ponto zero e aqui no resultado ml tem que ser um ponto zero, porque aqui são frações, né? Então a gente precisa, ó, ele dá esse erro aqui e ele fala que tem que ser var, né? Todos eles aqui tem que ser, o resultado tem que ser var na verdade. Aqui também, beleza? Então só faça isso, essa alteração aqui, deixa eu colocar o 35.0 porque é fração, né? Beleza? Tranquilo. Então, se a idade for menor ou igual a 17, a gente vai pegar o resultado ml, vai receber o peso, vezes o ml jovem, que é 40. Então, essa daqui é a fórmula. Ó. O que a gente vai fazer? É necessário multiplicar o seu peso em quilos por quantidade de ml, para obter o resultado em ml. Então, vamos supor que fosse 70 quilos que a gente tivesse digitado. Então, vai ser 70 vezes... um exemplo aqui é 35, mas aí nesse caso seria 70 vezes 40. E aí a gente ia ter quantos ml? Se fosse 70 vezes 40 aqui, fosse 70 quilos vezes 40, seria 2.800 ml, ou seja, 2 litros e 800 ml. A pessoa precisaria ingerir por dia. Beleza, aí o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar o resultado ml, que agora a gente já tem o resultado ml total. A gente vai armazenar nessa outra variável aqui, ó, resultado total ml, que eu vou colocar aqui como double também, né? Senão a gente não vai conseguir. Então eu vou colocar aqui o resultado total ml e vai receber o meu resultado ml. E aí é só fazer as outras validações aqui, ó. Se a idade ela for menor ou igual a 55, nesse caso vai ser de 18 até 55, vai ser 35 ml. Então a gente vai pegar a nossa variável resultado ml, vai receber o nosso peso vezes o ml adulto, que é o de 35, certo? A gente vai pegar o resultado total ml e vai receber o resultado ml. Então vai ficar armazenado nessa variável que a gente pode utilizar aonde a gente quiser. Vamos colocar mais um else if aqui. Se a idade for menor ou igual a 65, né? Então vamos colocar aqui 65. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o resultado ml, vai receber o peso vezes o ml de idoso, que é o de 30. Vamos pegar aqui o resultado total ml, que vai receber o resultado ml. Se não, ou seja, se for outro valor diferente, se for acima, né, de 66, a gente vai pegar o resultado ml, vai receber o peso vezes o ml mais de 66 anos. E aí a gente vai pegar o resultado total de ml, que vai receber o resultado ml. Beleza, pessoal? Então a gente já conseguiu fazer o tratamento necessário.
Tranquilo? Só que aí a gente vai precisar criar outro método que vai retornar um double, porque a gente precisa passar para o TXT resultado ML. Então a gente vai voltar no calcular e gestão diária, a gente vai criar um método público aqui que eu vou chamar de resultado ML. Ele vai retornar um double para a gente. E aqui a gente pode colocar aqui um retorno. A gente pode pegar a nossa variável resultado total ML, né? Ele vai retornar a nossa variável resultado total ML, baseado no peso e no ML, né? Então ele vai passar o resultado total baseado nessas condições, certo? Então a gente já tem um método aqui resultado ML. Feito isso, aqui na main activity, o que a gente vai fazer? A gente já está passando aqui, né, a variável peso e idade para o método calcular total de ML. Agora a gente precisa pegar esse método de resultado ML, que ele vai retornar um double para a gente, né, ele vai retornar o resultado total de ML, baseado nas nossas condições aqui, baseado no peso e na idade que o usuário está digitando lá, certo? Então eu vou pegar aqui o meu calcular em gestão diária, depois que eu passo o peso e a idade, ele vai fazer todo o processo. Na linha de baixo, eu vou recuperar, pegando aqui o resultado ML. Então, agora eu já tenho o resultado ML. Só que eu preciso guardar esse resultado ML dentro de uma variável, porque senão a gente não vai conseguir fazer o tratamento necessário. Então, aqui eu vou criar uma variável. Então, aqui eu vou criar uma variável privada, que vai ser var, que ela vai mudar o valor constantemente, que eu vou chamar de resultado ML. Como é um double, né, vai receber, vou colocar aqui 0.0. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou colocar a minha variável resultado ML, vai receber o calcular em gestão resultado ML. Então eu vou guardar o resultado ML dentro da variável resultado ML. Aí sim, eu vou pegar o meu TXT resultado ML, que é o resultado que vai aparecer aqui no texto, né, aqui no meio. Resultado ML.text ou setText vai receber o resultado ML, e aqui eu posso fazer a concatenação. Posso concatenar com uma string vazia para dar um espaço e concatenar, mas aí eu preciso converter para string novamente esse resultado. Então eu vou executar a aplicação agora. Então vou colocar aqui, por exemplo, o meu peso, 85 quilos, ó, e a idade. Vou clicar em calcular e já vai aparecer o tanto de ml que eu preciso ingerir por dia, que é 2 litros e 999 ml. Ah, será que esse cálculo está certo? Sim, ele está certo. Ó. É só a gente pegar aqui, ó, 85 quilos, 0,69 vezes, no meu caso aqui é 35, né, porque eu tenho 28 anos, então 35 ml vai dar exatamente o mesmo valor. Tá vendo? Só que a gente tem um pequeno problema aqui, é que a gente tem um ponto, né? A gente não quer que mostre esse ponto, a gente quer que mostre uma vírgula. Então, para a gente conseguir colocar uma vírgula aqui, converter isso daqui para uma vírgula, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui uma variável que eu vou chamar de formatar, e a gente vai receber essa classe aqui chamada de number format. E a gente vai formatar o quê? A gente vai formatar um número. Então, eu vou utilizar esse daqui, ó, getNumberInstance. Ele vai formatar baseado na minha localidade. Então, lá fora, eles não utilizam vírgula, né? Mas aqui no Brasil, a gente utiliza vírgula para tudo. Então, a gente vai ter que formatar baseado na nossa localidade, que nesse caso é o Brasil. Então, eu vou utilizar aqui, dentro do getInstance, dentro do instance aqui, eu vou colocar a classe locale, que é a localidade, e aqui eu vou passar a minha localidade, que nesse caso é o PT, né, a linguagem português, e a localidade, né, o country, vai ser BR, né, que nesse caso é o Brasil. E aí eu vou utilizar a variável formatar, e aí eu vou utilizar esse método aqui, ó, que é o isGroupingUsed, e eu vou colocar ele como falso,
porque por padrão ele vem como verdadeiro, né? Como true. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso daqui pelo formatar, ponto, e aí eu vou utilizar o format. Eu vou formatar o meu número, que nesse caso é o resultado ml. Então ele vai colocar uma vírgula nessa fração, né? Porque por padrão ele vai vir com esse ponto. Então ele vai colocar uma vírgula aqui. Então eu vou executar novamente. Beleza, vou colocar aqui o meu peso, 85,69, 28. Vou calcular em gestão diária. E já vai aparecer o tanto de ml que eu preciso ingerir por dia. E já vai aparecer a vírgula, né? A gente converteu esse ponto, esse decimal, né? A gente converteu, baseado na nossa localidade, a gente converteu para vírgula. Beleza? Então ficou bem mais elegante. E a gente vai definir também a parte de redefinir os dados, ou seja, quando a gente clicar aqui, a gente quer que apareça o quê? Uma dialog, né? Uma dialog mostrando redefinir dados. Deseja excluir todos os dados existentes? Se a gente clicar em cancelar, a gente não vai redefinir. Se a gente clicar em OK, a gente vai limpar tanto o campo de peso, idade e tanto o campo aqui de texto. Então, para fazer isso é bem simples. A gente vai precisar colocar um evento de clique, né? No caso do botão de redefinir. Então, vou colocar aqui, ó, IC redefinir dados. Vou utilizar o set onClickListener. E aqui eu vou criar uma dialog, que nesse caso é essa caixa de alerta aqui. Então, para criar essa dialog, a gente vai criar uma variável imutável, que eu vou chamar aqui de alertDialog, que vai receber a classe nativa alertDialog.builder, né? Eu vou executar utilizando .builder, e aqui eu vou passar o contexto da minha classe, que é a minha main_activity. Então, eu vou passar o dis para passar o contexto. Feito isso, eu vou pegar a minha variável alertDialog e eu vou colocar um título. Então, eu vou passar aqui, ó, o set title. E aqui eu não vou passar um texto de forma estática. Eu vou passar através de string, beleza? Então, é esse texto aqui, ó, redefinir dados. Então, vou criar uma string aqui, que eu vou chamar de dialog, né, para a gente saber. Dialog título, que vai ser redefinir dados. E aí a gente vai passar aqui, ó, r.string. O título, né, que é a dialog do título. A gente também vai passar para a nossa dialog a mensagem, né, deseja excluir todos os dados, então a gente vai passar essa mensagem também. A gente passou o título, agora a gente vai passar a mensagem. Para passar a mensagem é só a gente dar o ponto e a gente vai utilizar o setMessage. E aí a gente vai criar mais uma string aqui, vou dar um Ctrl D, vai ser a dialog descrição, então vou colocar aqui desk. E aqui eu vou colocar exatamente esse texto aqui, ó. Deseja excluir todos os dados existentes? Então vamos lá, deseja excluir todos os dados existentes. Deseja excluir todos os dados existentes? Então basicamente é isso. Então a gente vai passar o r.string.dialogDesk. E a gente também vai ter um botão de cancelar e um botão para a gente clicar em OK. Então, esse de OK é o botão positivo e esse de cancelar é o botão negativo. Então, a gente vai criar primeiro o botão positivo. Então, set positive button. A gente vai colocar aqui o OK. E aqui a gente vai passar uma dialog interface, pode ser uma interface aqui, que eu vou passar um i e aqui eu vou passar um lambda. Beleza, e aqui, se a gente clicar no botão de OK, a gente vai querer pegar o edit peso, vai utilizar um set text, set text. A gente vai colocar o campo vazio do edit peso. O edit idade a gente vai colocar aqui também um set text, a gente vai deixar vazio. E o txt resultado ml
.text também vai ficar vazio, ou seja, a gente vai limpar todos os campos, tanto de peso, idade e do resultado ml. E aí a gente vai ter também, pessoal, o botão negativo. Então a gente vai pegar nossa Alert Dialog, vai utilizar o Set Negative Button, vamos colocar aqui o botão cancelar, vamos criar aqui uma interface, Dialog Interface, vai receber mais um i aqui, e a gente não vai querer fazer nada, né? Se a gente clicar no botão de cancelar, a gente não vai fazer nada. E por último eu vou criar uma variável aqui chamada de dialog, que vai receber a minha alert dialog.create, ou seja, eu vou criar essa alert dialog, e aí eu vou pegar a minha dialog e vou utilizar o .show, né, o método show para executar. Então vamos executar o aplicativo mais uma vez agora e vamos ver se está funcionando, né? Então beleza, vou colocar aqui um peso bem aleatório, vou colocar uma idade aqui de 66 anos, vou clicar aqui em calcular. Nesse caso ele não apareceu a vírgula porque o resto aqui é zero, né? Mas se caso o resto ele não for zero, vai aparecer a vírgula aqui, beleza? E aí se eu clicar aqui no botão de redefinir, vai aparecer essa dialog, deseja excluir todos os dados existentes. Se eu clicar em cancelar, ele não vai limpar os dados. Se eu clicar no botão OK, né, o botão positivo, ele vai limpar tanto o campo de peso, campo de idade e o TXT resultado ML. Então ele limpou todos os campos para a gente. Então a gente termina esse tutorial, foi bem extenso também. Na próxima aula a gente finaliza esse aplicativo e a gente vai criar, né, a funcionalidade de definir um lembrete e selecionar o alarme, né, para a gente lembrar de tomar água no horário certo, no horário que a gente está definindo. Então, para você não perder a próxima aula, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações para você não perder esse próximo vídeo e para você não perder os próximos vídeos do nosso canal. Beleza? A gente fala sobre desenvolvimento Android, a gente cria vários aplicativos, tem várias dicas bacanas aqui no nosso canal de desenvolvimento Android, nessa área de programação. Então, para você não perder tanto o próximo vídeo, tanto os próximos vídeos aqui do canal, se inscreve e ative o sininho. Deixe o seu like também para ajudar esse vídeo a ranquear no YouTube e mais pessoas encontrar esse conteúdo, né? Tem muita pessoa que precisa desse conteúdo, então deixe o seu like. Se você quiser se tornar membro, clica no botão azul aqui para se tornar membro também. E aí você consegue ter essas aulas antecipadas, mais vários benefícios. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!